aí um crescimento no primeiro trimestre, e os indicadores de maio estão aparentemente vindo muito bons. Então, apontando aí para um segundo trimestre bem melhor do que se imaginava anteriormente, em função da piora da pandemia que houve no início do ano. Então, esse quadro econômico, obviamente, que não é um quadro que a gente gostaria por conta da crise que houve no ano passado, né? Mas a retomada tem sido bastante expressiva, como eu falei, e os números de PIB para o ano de 2021 estão sendo revisados semanalmente para cima, né? Então, aquele pessimismo que havia no início do ano está sendo revertido e agora a gente tem aí um quadro melhor, não só para crescimento do PIB, mas também na parte fiscal, que certamente o Jefferson vai falar com mais detalhes. A gente teve melhoras de indicadores fiscais no curto prazo. É claro que isso não quer dizer que o problema fiscal está resolvido, a gente tem vários desafios de longo prazo, a gente tem que trabalhar bem essa questão do crescimento dos gastos, tenho certeza que o Jefferson está atento a isso, e então tem várias coisas que têm que ser levadas em consideração, mas um alívio de curto prazo houve, e isso certamente ajuda essa transição, né, para esse período de retomada da economia, e a gente espera que volte ao normal com a aceleração da vacinação, que aí a gente espera que o setor de serviço volte a crescer e volte a gerar empregos, normalizando, de certa forma, o mercado de trabalho, que ainda está muito deteriorado, que ainda está muito pior do que estava antes dessa crise. Então, esse é o quadro mais geral. Eu não vou aqui me alongar, mas hoje a gente quer ouvir aí o Caio e o Jefferson, né? Então, eu vou começar passando a palavra, né, e agradecendo tanto ao Caio como ao Jefferson pela honra aí de participar desse evento. Então, muito obrigado a vocês pela disponibilidade. Sei que a agenda é muito complicada, então a gente vai fazer dar 15 minutos para cada um falar livremente, depois a gente vai para um período de perguntas e respostas, fechando o evento em 1 hora para não ficar longo demais. Bom, então, já sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Jefferson. Jefferson, a palavra está com você. Obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado ao Zé Ronaldo, ao Caio, por estarem nesse evento comigo. E dentro da discussão sobre o cenário econômico pós-Covid, eu vou focar naquele ponto que, para mim, ainda é a maior fragilidade do Brasil nos próximos anos, e ainda será, que é o quadro fiscal. E na realidade, assim, a gente conseguiu entrar no período de enfrentar a Covid, que a gente entrou num período de quadro fiscal que necessitava atenção, que necessitava um processo de consolidação. Vamos sair desse processo com a mesma preocupação, com a mesma principal preocupação com a que entramos, só que com um patamar de dívida que expressa essa preocupação original, totalmente diferente, um patamar de dívida muito maior. Então, dentro dessa perspectiva do cenário macroeconômico pós-Covid, eu vou, até para facilitar o meu trabalho, falar especificamente das dificuldades fiscais e deixar para o Caio aí arredondar dentro do cenário macro essa que é a nossa grande preocupação. Vou começar assim, eu tenho aqui alguns poucos slides que eu vou passar para vocês, já estou compartilhando aqui a tela, imagino. Então, aqui é um gráfico que, embora um pouco confuso, eu gosto bastante de usar, que a gente relaciona os juros líquidos dos países com o nível de dívida. Então, a gente tem ali, para períodos diferentes, as bolinhas representando os países, os triângulos representam os outros países em um outro momento do tempo, e, por fim, os quadradinhos, o período
mais recente. Então, 2000, a gente tem os círculos são 2011, os triângulos 2015, os quadrados 2020, representando a dívida bruta do governo geral para diferentes países no eixo horizontal nós temos os juros líquidos para diferentes países. O que eu quero mostrar com esse gráfico? Ali as setas mostram qual foi o caminho do Brasil. O Brasil ou estava aumentando o nível da dívida e os juros, ou estava aumentando só o nível da dívida nessa trajetória. Na realidade, a grande mensagem desse gráfico é: nós sempre estivemos no extremo mais próximo ao extremo dessa distribuição nos países que têm nos países que estão com maiores dívidas e maiores juros. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente tem a consolidação fiscal no Brasil não é uma inclinação ideológica, não é um posicionamento no espectro das diferentes teorias econômicas. A consolidação fiscal no Brasil é uma necessidade, porque o Brasil tem uma dívida muito grande e muito cara comparada com seus pares. Essa dívida grande e cara tem reflexos não só na política fiscal, ao demandar uma maior carga tributária para honrar esse serviço da dívida, mas também pressiona o próprio governo a ter um nível menor de gastos e, do ponto de vista do seu financiamento, principalmente uma dívida como a brasileira, que tem um perfil consideravelmente doméstico, significa um processo de extração de poupança privada. O setor público é o principal consumidor da poupança privada, o que dificulta sobremaneira a atuação do setor privado, a capacidade de investimento. A gente cria uma competição muito ruim pela poupança privada ao ter que rolar uma dívida tão grande, com taxa de juros tão alta como a brasileira. Nós tivemos avanços consideráveis nesse aspecto nos últimos anos. Nós conseguimos, com várias reformas, aumentar a potência da política monetária, de modo que é possível controlar a inflação com variações menores e menos variações da taxa de juros, mas a gente ainda tem tudo isso acontecendo num patamar de taxa de juros mais alto que outros países, e é uma grande fragilidade, uma grande dificuldade que nós ainda temos que enfrentar para uma retomada de crescimento, de crescimento mais sustentável. Então, dito isso, deixando claro que a dívida é um problema não só do ponto de vista fiscal, não é só uma preocupação do ponto de vista de despesas e receitas do governo, mas sim tem efeitos bastante ruins sobre a economia como um todo, que a consolidação fiscal eu entendo que continua sendo o principal desafio no cenário pós-pandemia, e é um desafio que se acentuou, como eu vou mostrar a seguir. Aqui eu tenho mais algumas comparações mostrando o nível de dívida bruta do Brasil comparado com seus pares. O Brasil vai ser um país que a gente, pelas nossas projeções até agora, vai conseguir ter alguma redução da dívida bruta nos próximos anos, só salientando que aqui a gente estava usando o critério do FMI para a dívida bruta, que difere um pouco do critério brasileiro, mas que nos permite a comparação internacional. Aqui a gente já está usando um outro critério, que é o critério da Standard & Poor's, que já é um pouco mais próximo do critério brasileiro, mas mostra isso. A gente está com um nível de dívida ali ao redor de 80% do PIB, quando nossos pares têm uma dívida bruta mais na casa de 50% a 60% do PIB, e isso já no pós-pandemia, que demandou esforços fiscais de todos os países. No gráfico da direita, nós temos as taxas de juros, e aqui nós conseguimos ver também que a gente não só tem uma curva de juros mais curta, assim, como
mostrando que o endividamento brasileiro tem esse perfil mais curto, mas notadamente mais caro que o dos outros países. Então, de certa maneira, o que eu mostro é, de uma maneira mais segregada, o perfil dos nossos juros comparado com os pares, o nível da nossa dívida comparado com os nossos pares. Esse eu entendo que é o nosso desafio daqui para frente. Aqui eu já começo a mostrar o que a pandemia vai nos deixar de legado na política fiscal. Aqui nós temos a trajetória que nós estimávamos para a dívida bruta pré-pandemia. A gente fechou o ano de 2019 com uma dívida bruta na casa de 75% do PIB, mais ou menos, depois da correção feita pelo IBGE no valor do PIB. A gente fechou o ano com o número divulgado à época de 75,8, aí com as revisões do PIB, esse número caiu para próximo de 75 para 2019, e aí nós saltamos para 88,8 em 2020, com as despesas de combate à pandemia, quando nós estávamos estimando ali alguma coisa na casa de 78%. São 10 pontos a mais de dívida que nós teremos que enfrentar daqui para frente, ou seja, demandando da gente um esforço fiscal maior, um esforço de consolidação maior para os próximos anos. E não é só uma questão de um patamar mais alto, é também um perfil da dívida que se deteriorou no combate à pandemia. A gente e aquele ponto que eu falei do setor público ter que ficar indo ao mercado e tomando a poupança privada também se acentuou consideravelmente nessa pandemia. Nós tivemos que fazer frente a gastos que ultrapassaram 500 bilhões de reais, com o caixa que não era somente o caixa privado, o caixa das receitas primárias do governo, mas também com o próprio caixa da dívida. Isso levou a um encurtamento dos prazos da dívida, que a gente pode ver naquela linha, na linha azul escuro. Assim, diante de todas as incertezas do mercado no primeiro semestre de 2020, a gente teve uma dificuldade maior de fazer a emissão, e quando nós voltamos a conseguir um acesso melhor ao mercado, a gente teve que promover um encurtamento da dívida para conseguir fazer as captações necessárias, e esse volume de captação maior esse volume maior, captado a prazos mais curtos, levou à necessidade da gente aumentar a nossa emissão média para patamares quase 3 vezes maiores que a média anterior à pandemia, para fazer o refinanciamento da dívida. Então, a gente está falando ali que antes da pandemia, a gente fazia uma média mensal de emissão na casa de 50, 60 bilhões de reais. Durante a pandemia, nós fizemos emissões na casa de 100 bilhões de reais, e agora, no pós-pandemia, esse ano, nós temos que fazer emissões mensais médias na casa de 150 bilhões de reais. Enquanto a gente não conseguir, e aí a parte boa do que a gente consegue mostrar nesse gráfico, enquanto a gente não conseguir retomar um prazo médio maior da dívida, e isso falando só em termos de gestão da dívida, sem falar numa recuperação dos resultados fiscais mais robustos, mas num primeiro momento, enquanto a gente não conseguir fazer uma elevação desse prazo médio da dívida, a gente vai continuar tendo um volume de emissões, tendo que fazer um volume muito, muito grande de emissões para promover a rolagem da dívida. Isso é uma situação bastante diferente do que a gente vivia antes, que gera um certo desconforto do ponto de vista da gestão da dívida, porque tem um quadro de mais risco de refinanciamento
do que nós tínhamos antes da pandemia, natural diante do incremento substancial que teve na dívida para fazer frente às despesas que foram necessárias naquele momento. Na linha da melhora das notícias positivas, como a recuperação do prazo médio de emissão que nós já estamos vendo desde meados do semestre passado, a gente também consegue ver uma melhora na projeção dos resultados primários em relação ao que nós tínhamos, por exemplo, quando nós revisamos o projeto de lei de diretrizes orçamentárias no final do ano passado. Nós estávamos prevendo para 2021 um déficit primário na casa de 3,3% do PIB, agora a nossa previsão já está mais na casa de 2,2%, naquele momento a nossa perspectiva, mantendo o teto dos gastos e as nossas projeções básicas das variáveis macroeconômicas, nós víamos uma recuperação do superávit primário por volta de 2026, 2027. Agora a gente vê a possibilidade dessa recuperação do superávit primário por volta de 2024, 2025, ali nessa projeção especificamente, a gente vê um pequeno superávit primário do governo central de 0,2% em 2024. Isso decorre de uma perspectiva melhor da atividade econômica para o ano em relação ao que a gente estava projetando. Essa projeção aqui, a primeira projeção que foi feita da linha azul, salvo engano, a gente estava trabalhando com algo entre 3 e 3,5 de crescimento, aqui a gente está de crescimento econômico para 2021. Aqui a gente, na linha verde, já está trabalhando com a projeção de 3,7, e agora, na próxima revisão que nós fizermos do cenário fiscal em julho, a tendência é que a gente tenha números melhores. Qual é a chave para a gente ter essa início de recuperação das condições fiscais? Além do quadro macroeconômico, a gente tem uma diretriz muito clara da política fiscal, que é o que for para combate à pandemia, a gente se dispõe a fazer um sacrifício do fiscal, principalmente no que for relacionado à vacina, saúde, preservação de empregos. Isso são questões chaves. O que não for isso, o que for outras despesas não relacionadas ao combate à pandemia, devem seguir todas as regras fiscais estabelecidas, sem se valer de nenhum waiver, seja causado pela pandemia ou da própria regra. E aqui nós vemos um pouco isso ao nós excluirmos das despesas obrigatórias, aquelas que foram geradas por créditos extraordinários para o combate à pandemia. A gente vê uma trajetória bem mais comportada na despesa, que é a sequência dessa linha amarela como sequência da linha verde. Ou seja, a despesa obrigatória, mantendo uma trajetória bem mais comportada, ao passo que a discricionária continua caindo, e aí muito como reflexo do teto dos gastos. Aqui a gente tem aquele mesmo exercício da projeção do que seria o nosso resultado sem as despesas do Covid. E aí, assim, uma coisa que eu acho que é bastante relevante para a nossa história em termos do que foi o nosso combate à pandemia. O Brasil foi um dos poucos países que conseguiu aprovar uma série de reformas durante o enfrentamento da pandemia. Nós aprovamos a Lei Complementar 173, que está sendo muito importante na contenção do gasto de pessoal, tanto de estados, municípios, quanto da União. A gente conseguiu resolver o passivo da Lei Candir. Isso implicou conseguimos também aprovar a Lei Complementar 178. É importante falar dessas três juntas, porque todas elas significaram um reforço na situação fiscal de estados e municípios, mas com contrapartidas importantes, principalmente na Lei Complementar 178 e na Lei Complementar 173, incentivando a responsabilidade fiscal dos entes subnacionais. Também esse perfil de desenho de política esteve presente na Emenda Constitucional 109,
viabilizando o acionamento que viabilizou o acionamento do teto dos gastos, criou um arcabouço de emergência fiscal para estados e municípios, incentivou a redução de renúncias de receitas, e para a gestão da dívida foi muito importante ao viabilizar por 3 exercícios a desvinculação de recursos de superávit financeiro de fundos para o combate à pandemia. Essa última medida em particular nos permitiu, em abril desse ano, usar 140 bilhões de superávit financeiro de fundos para reforçar o caixa da dívida, para fazer frente a esse encurtamento de prazo. Então, a gente não só foi capaz de desenhar reformas e aprovar reformas que reforçavam a estrutura fiscal no médio e longo prazo, como também fomos capazes de trazer soluções para o curto prazo para aquele que tinha sido um dos problemas mais emergentes da nosso enfrentamento da pandemia, que era o encurtamento do caixa da dívida. E, além disso, fazendo outras medidas outras medidas pró-mercado, que certamente serão muito importantes para o pós-pandemia, como a privatização da Eletrobras, que foi aprovada recentemente, o marco do saneamento, nova lei de falências, lei de licitação, marco do gás, muita coisa já dando resultado nesse momento, como o marco do saneamento, que foi, a gente teve duas concessões após o marco do saneamento que foram surpreendentes em termos de resultado, em Alagoas e no Rio de Janeiro, mostrando que a gente está deixando um arcabouço regulatório muito melhor para quando a gente sair desse período de volatilidade pós-pandemia. Também tem um pacote de reformas que estão lá, que vão ser importantes nessa ideia de um ambiente econômico melhor para o período pós-pandemia, mas também que irão contribuir para a consolidação fiscal, como a reforma administrativa e a reforma tributária. A reforma tributária que tem como diretriz não aumentar a carga tributária, mas trazer eficiência para o sistema tributário, que ao reduzir essa rigidez, ajuda na própria eficiência econômica e acaba contribuindo para um melhor desempenho econômico e da própria arrecadação e próprio desempenho fiscal. Então, nós temos aí um pacote de medidas importantes para o pós-pandemia que nós já aprovamos e outro que está endereçado no Congresso Nacional, e a gente tem esperança, sim, de que muita coisa seja aprovada para que a gente, no pós-pandemia, esteja numa situação melhor em termos de ambiente econômico. E aí, aqui, só mostrando o quanto é importante para o médio prazo a gente ter uma situação fiscal mais sólida. Aqui a gente consegue ver, eu acho que a comparação mais importante que nós temos aqui é 2016, com a implementação do teto dos gastos, para 2020, antes da pandemia, o quanto a gente conseguiu reduzir a nossa curva de juros graças à sinalização que trouxe o teto do gasto, graças à sinalização que trouxe a reforma da Previdência, nós conseguimos reduzir consideravelmente a nossa curva de juros e, posteriormente, com os riscos fiscais advindos desse cenário fiscal mais apertado que nós passamos a ter após o esforço fiscal que foi feito para o combate à pandemia, como a gente teve um novo deslocamento da curva de juros, e isso acaba de certa forma, comprometendo um pouco uma recuperação mais rápida do crescimento. Essas, sim, eram só o pano de fundo que eu queria passar do fiscal para o cenário econômico pós-pandemia. Aí eu passo para o Caio cercar com todas as outras variáveis, e essa também, esse cenário que vai ser tão importante para a gente nos próximos anos, quem sabe nesse ainda, com o avanço da vacinação, e a gente já podendo dedicar com mais força a pensar o Brasil e a recuperação pós-Covid-19. Obrigado, Jefferson.
Quem quiser mandar as perguntas pode ir mandando. Depois, no final, quando o Caio acabar a apresentação, a gente passa para a sessão de perguntas. Muito obrigado, Jefferson. Vamos seguir agora para o Caio, por favor. Obrigado, Zé Ronaldo. Prazer estar aqui conversando com vocês. Boa noite a todos. Boa noite, Jefferson. Prazer também dividir aqui esse painel com você. Eu preparei aqui alguns slides, que eu vou passar aqui, e aí a gente tentando tocar, né, nos pontos de conjuntura econômica de forma mais geral, como é que a gente está vendo o cenário, especialmente esse ano que nós imaginávamos que ia ser o ano da pós-pandemia, mas ainda é o ano da pandemia, né, muitos efeitos da pandemia ainda afetando a economia, mas aí com uma perspectiva melhor daqui para frente, colocar um pouco das nossas projeções, e aí a gente vem para o debate. Vocês devem estar vendo aí a minha tela, tá certo? Deixa eu pegar aqui um apontador. Deixa eu começar, antes da gente falar aqui do Brasil, uma rápida pincelada sobre o cenário internacional. Eu acho que esse pano de fundo é fundamental para a gente entender como é que está a perspectiva do Brasil hoje. Eu peguei essa tabela emprestada do FMI, do World Economic Outlook, tem aí quebrado as projeções de PIB para esse ano, do ano passado, esse ano e o ano que vem. Interessante notar aqui, na primeira linha, o PIB mundial, a projeção do FMI, a estimativa do FMI é que tenha caído 3% ano passado, a gente sabe muito concentrado ali no primeiro semestre do ano, né, quando chegou de surpresa avassaladora a pandemia, com um impacto muito profundo nas diversas economias globais, mas já a retomada desse ano é da ordem de 6%, ou seja, paga os 3% do ano passado e cresce mais 3%, e com perspectiva de 4,4% no ano que vem. Ou seja, o PIB mundial crescendo mais do que 10% em 2 anos. É uma retomada muito forte e bastante espalhada, né? Estados Unidos, Europa, China, crescendo de forma muito, muito importante. Eu acho que, fundamentalmente, 3 fatores propiciaram essa retomada. A primeira, a reação bastante rápida, intensa e coordenada das políticas econômicas, né? A gente viveu aqui com detalhes aqui no Brasil, tanto na transferência de recursos para as pessoas, quanto para empresas, né? Na proteção de empregos, quanto no crédito financiado com Pronamp, redução de taxa de juros, compulsórios, medidas regulatórias, ou seja, um pacote intenso e coordenado, né? Quer dizer, não foi coordenado propositalmente, mas todos os países reagiram e acabaram, quando a gente olha para trás, parece ter sido muito bem coordenada essa reação e que teve muito impacto. A segunda medida foi, a segunda alavanca de retomada foi a tecnologia, né? Muitos setores, muitos segmentos conseguiram se adaptar, se ajustar, deu trabalho, mas a tecnologia nos permitiu uma retomada importante dos negócios. Teve negócios que até andaram melhor durante a pandemia por conta, né, de instrumentos como esse aqui, que nós estamos utilizando, que não usávamos tanto antes. Estava conversando com eu tenho um filho de 11 anos, eu estava conversando com ele, falei, meu filho, se a pandemia tivesse batido no mundo quando eu tinha a sua idade, em 1986, a coisa ia ter sido muito mais difícil, muito mais complicada, né? Então, de alguma forma, claro que tem segmentos que o impacto foi dramático, e ainda é, né? Mas em boa parte a economia conseguiu reagir. E o terceiro fato, claro, é a vacina, né? No momento que você sabe que tem vacinas que funcionam, as perspectivas de médio e longo prazo já mudam completamente, investimentos retomam, etc. Então, eu acho que esses 3 fatores, e os impulsos continuam, quer dizer, a economia mundial retomando e os estímulos dos mais diversos países retomando. E para nós aqui, um efeito colateral dessa retomada forte e rápida no mundo é o avanço impressionante dos preços das commodities nos últimos 12 meses. Esse gráfico aqui é o gráfico do Commodity Research Bureau, que é um índice que junta metais, grãos, energia. Aqui eu peguei um gráfico longo, desde 2000, né, para a gente ter em perspectiva do tamanho e da intensidade do movimento que está acontecendo, né, uma queda importante aqui quando a pandemia afetou a economia, né, no primeiro semestre do ano passado. Já no segundo semestre,
os preços retomaram ao patamar anterior, continuaram subindo. Eu me lembro, eu me juntei à XP aqui em outubro do ano passado, a gente olhava para trás nesse momento e falava, nossa, como as commodities subiram, isso vai ter um impacto importante sobre a inflação, por exemplo. Mal sabíamos que ainda ia ter uma pernada muito maior, né? E a gente chegando aqui perto dos patamares mais elevados, né, aqui de preços, né? Isso propicia um impulso econômico para países que são produtores de commodities, e a América Latina, em particular, é intensa nesse segmento, né? É muito favorável. Puxa a inflação para cima, especialmente aos países que, como o Brasil, que não tiveram apreciação da moeda na mesma proporção da valorização das commodities. Agora o real está vindo, mas demorou um tempo. Mas do ponto de vista de atividade econômica e recuperação de arrecadação fiscal, por exemplo, é muito importante. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então, vindo aqui para o Brasil, aqueles fatores, obviamente, também estiveram presentes, né? O governo muito atuante, e parabenizo aqui em público tanto ao IPEA quanto ao Ministério da Economia pelo trabalho feito durante esse processo todo, né? O mundo ajuda, né? Aqui esse gráfico da esquerda mostra como as commodities tiveram uma boa correlação, tem uma boa correlação com o PIB brasileiro. Em amarelo é a taxa de crescimento das commodities, daquele gráfico que eu mostrei antes. Em preto é o PIB brasileiro, né? A expectativa é que continue acelerando. E, mais recentemente aqui, né, mesmo com a piora na pandemia, com a segunda onda, etc., os índices de mobilidade não despencaram como o ano passado, mantendo a economia funcionando, especialmente aqui a partir de meados de março, uma retomada boa. Os números de abril foram muito bons, os números de maio foram muito bons, mostrando que a economia consegue retomar, está retomando firmemente, e o V aconteceu, né? Esse gráfico é o gráfico do PIB em nível, né? Eu olho para esse círculo aí em vermelho, tem um V desenhado aí, né? Que é o PIB despenca em 2 trimestres e depois nos 3 trimestres seguintes uma recuperação forte. Provavelmente daqui para frente vai dar uma desacelerada, uma acomodada. Acho que o segundo semestre vai ser um bom segundo semestre por conta da vacinação que está avançando. Talvez o impacto não seja tão forte, porque uma parte já está antecipado aqui, porque né, a segunda onda não afetou tanto a economia, mas muito provavelmente a gente vai continuar se expandindo a taxas mais lentas, né? O estímulo monetário agora é menor e vai ser cada vez menor, o estímulo fiscal é menor e também tende a ser menor para frente, mas de qualquer forma a gente tem aqui uma perspectiva positiva com a vacinação e o mundo continuando a andar, né? O que nos preocupa a todos é a inflação no mundo inteiro e no Brasil em particular, né? Como eu falei, aqui o real não veio, né? Na maioria dos países ligados a commodities, quando as commodities se valorizaram, a taxa de câmbio também se valoriza, né? Fazendo contrarrestando o efeito das commodities e suavizando aqui o efeito na inflação. Como o nosso teto de gastos ali estava o tempo todo sob ataque, muito bem defendido pela equipe econômica, mas sob ataque, as incertezas econômicas estavam mais elevadas, a taxa de câmbio ficou lá no 5,80, 5,70. Isso duplicou o impacto inflacionário das commodities, né? Tinha um ato das commodities e tinha a depreciação do câmbio. A gente viu aqui o IGP em média móveis de 3 meses ou em 12 meses aqui acelerando fortemente, né? Isso com impacto no IPCA industrializados, né? no IPCA de alimentos, e mais recentemente agora, né? Não tem nada a ver com a Covid, acho que não tem nada a ver, a gente nunca sabe todas essas relações, mas choveu pouco e está um problema energético que vai pressionar agora a inflação no segundo semestre também, e tem feito com que o Banco Central ajuste a política monetária mais rapidamente. Eu vou mencionar isso já. Mas a nossa perspectiva aqui de inflação é que ela bata aqui num pico perto de 8,5, 8,6, 8,7, o que é problemático, ajuda um pouco ali do lado do teto de gastos, né, porque é bem no momento em que o teto vai medir o reajuste do teto de gastos para o ano que vem, né. A nossa expectativa é que ela chegue nesse ponto alto, mas daqui para frente ela vai desacelerando por uma série de razões, né. Primeiro que agora o câmbio está vindo,
né? Segundo, que muito provavelmente as commodities agora se estabilizam, ou até podem cair um pouquinho. O Banco Central foi mais contracionista agora na política monetária, ou foi retirando mais rapidamente os estímulos da política monetária, na verdade, né? E já para o ano que vem, a gente já está vendo a Selic perto do neutro, talvez até um pouquinho mais acima, né? Então, todos esses efeitos ajudando a trazer a inflação para baixo, né? E o impacto super relevante aqui dessa conjuntura melhor no fiscal, né? Deu uma desaluviada aquelas pressões intensas que a gente via, né? A gente viu lá em setembro do ano passado, quando veio aquela história dos precatórios, né? E depois, de novo, ali em janeiro, na discussão na presidência das mesas no Congresso, e depois, de novo, ali na tramitação da PEC emergencial, mudança do teto de gastos, tira a Bolsa Família, barriga precatório, toda aquela história não casava bem ali com um país que tinha uma dívida tão alta. Acho que o arcabouço fiscal passou por esse teste de estresse, foi fortalecido com algumas medidas que o Jefferson muito bem apontou, e a situação começou a melhorar, né? As commodities ajudaram na arrecadação, o PIB nominal foi maior, né? A projeção aqui de dívida PIB, que já foi a nossa da XP para esse ano, chegando no final do ano passado, era de 96, hoje está em 82, ou seja, uma mudança muito importante. A gente está esperando 6,5 pontos percentuais de queda na relação dívida-PIB frente ao ano passado. Isso ajuda a desaliviar o risco e está por trás, uma das razões por trás da recente apreciação da taxa de câmbio. O Banco Central vai ter que ficar muito atento nos próximos meses. Esse aqui é um gráfico que eu gosto muito, que mostra o IPCA em 12 meses, que é essa linha cinza, né, medido nesse eixo daqui, e em azul a expectativa um ano à frente. Eu pego a pesquisa do Focus, limpo os primeiros 12 meses e pego só, né, as expectativas seguintes, ou seja, expectativa de inflação de mais longo prazo, tirando aqui o efeito da inércia de curto prazo. E ela é correlacionada com a inflação corrente. E a inflação corrente aqui vai bater lá perto dos 9%. Então, durante esses próximos meses de headline de inflação alta, ano contra ano alto, a pressão sobre expectativas vai ser grande. A gente acha que o Banco Central acelera a alta de juros, vai para 100 na próxima reunião, faz 2 de 100, para trazer logo a Selic para perto do neutro. Depois, o nosso cenário é mais uma de 50 e encerra em 6,75. Acho que é mais eficiente do que fazer a cada 6 semanas, fazer uma de 75 e levar de forma um pouco mais lenta o juro para o neutro. Acho que ele vai atuar mais rapidamente agora, já atuou mais rápido quando fez 75, e agora vai dar uma acelerada, choque de energia e tal, e para trazer as expectativas de volta para a meta. Então, essa é a nossa projeção de Selic a 6,75 no final desse ano. E fecho aqui com o nosso quadro de projeções, colocando um pouco de números aqui no que eu falei, né? Estamos vendo um PIB de 5,2% esse ano e 2% o ano que vem, uma taxa de desemprego que vai caindo. Acho que esse é um ponto importante. A gente vai ter um segundo semestre mais positivo do ponto de vista de emprego. Emprego normalmente é uma variável defasada da retomada da economia, dessa vez mais ainda, né, porque as empresas estão de fato esperando a vacinação funcionar, as coisas reabrirem para o emprego vir, mas é só olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, lá já está faltando mão de obra em diversos segmentos. Daqui a pouco, eu não tenho dúvida que vai acelerar a demanda por mão de obra, a taxa de desemprego vai seguir relativamente alta, mas vai começar a cair. Taxa de câmbio, projetamos 4,90, mais ou menos perto do patamar atual. Acho que poderia ir bem mais, né? Se a gente olhar só para aqueles modelos tradicionais, termos de troca, balança comercial, daria para ver o câmbio ali perto de 4,20, 4,30, que era o patamar pré-pandemia, né? Se a gente lembrar, no pré-pandemia o câmbio estava em 4 e a gente não achava ele valorizado. Pelo contrário, né? 4 já parecia uma moeda bastante ajustada. Então, poderia estar em 4,20, 4,30, mas aí vem essa parte crônica, né, do risco crônico fiscal que o Jefferson tão bem desenhou. Quer dizer, a gente aliviou o risco agudo, mas o risco crônico estrutural vai continuar por aí por algum tempo, dívida alta, nível alto de juros e a demanda de uma constante vigilância na política fiscal e na sustentabilidade da dívida para frente. Em linhas gerais, esse é o cenário que a gente está vendo. E os pontos que eu queria colocar, devolvo aí para você
para a parte de perguntas e respostas e um debate com o Jefferson e com o Zé Ronaldo. Obrigado, gente. Obrigado, Caio. Muito bom. De fato, o cenário aí, todos acabam falando da parte fiscal. Tão bom que a gente tem o Jefferson tanto no debate como no Tesouro, né? Tomando conta aí desse assunto tão delicado. Tem duas perguntas aí, Jefferson, que eu entendo que são para você. Não sei se você consegue ver aí o bate-papo, senão eu falo aqui. Ele pergunta... Eu posso falar? Não está carregando, não está carregando. O meu também não estou conseguindo enxergar aqui as perguntas, então... Não tem problema nenhum, eu falo aqui. Alex Freire pergunta se a nova lei de licitações alterou o valor mínimo para não haver necessidade de licitar. Agora ficou sem áudio. Eu não tenho essa informação, de cabeça. Precisaria verificar se chegou nesse ponto a nova lei de licitações. Eu sei que tem várias outras maneiras de contratar, mas eu não sei exatamente em relação ao valor mínimo se foi dado um tratamento diferenciado. E a outra pergunta que ele faz é por que não conseguiram aprovar a regra de stock options para o novo marco dos startups? Também não tenho essa informação. Qual foi a questão? Provavelmente foi uma questão no Congresso, e aí, assim, a gente às vezes tem que lidar com algumas dificuldades de tramitação, visões diferentes no Congresso, isso acaba acontecendo, mas não tem especificamente qual foi o tema nessa questão do stock options. Obrigado, Jefferson. Agora, uma pergunta aqui que eu vou passar para o Caio. Apesar do desemprego alto, corremos o risco de não termos mão de obra para cobrir as vagas no setor de serviços, hotelaria, entretenimento, restaurantes, etc. Eu acho que nós temos duas pressões de mão de obra pela frente, né? Uma é a pressão da reabertura. A minha impressão é que, diferente do que está acontecendo nos Estados Unidos e Europa, aqui, na verdade, a gente tem uma contingência grande de desempregados ou subempregados ainda que devem retornar ao mercado de trabalho e acomodar ocupar essas posições, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem uma situação ainda de programas muito intensos, né, de transferência de renda, menos focados do que aqui. Isso está atrapalhando o mercado de trabalho. Eu acho que isso não vai acontecer. Essa não é a minha preocupação. Na verdade, eu acho que isso é um fator positivo da retomada para frente. A minha preocupação no mercado de trabalho é com mão de obra especializada, né? Especialmente no pós-pandemia, a tecnologia está claramente mais presente na vida de todos nós, né? E posições ligadas à tecnologia vão ser muito demandadas, já estão muito demandadas. Na XP nós temos quase 1.000 vagas abertas que não conseguimos preencher de posições de tecnologia. Continuamos contratando. Eu acho que esse gargalo, que é um gargalo macroeconômico de médio prazo, né, de restrição ao crescimento econômico no Brasil, que é o capital humano, vai se tornar mais latente daqui para frente. É importante que as políticas públicas foquem esse problema também. Eu vou complementar aqui, Caio, a sua fala, concordo com tudo que você falou. Complementar uma coisa que eu acabei de divulgar, um estudo que analisa a questão do desemprego por nível de escolaridade e como é que isso está acontecendo. E aí, claramente, isso aí que você falou, tá? Então, a gente vê que as horas trabalhadas da população com ensino superior já estão acima do nível pré-crise, que me surpreendeu bastante. E aí houve uma mudança grande de composição. As horas trabalhadas pela população com ensino superior já estão maiores do que com o ensino fundamental. E esse movimento ele já vinha aí de longa data, mas com as crises ele se acelera. E aí na crise atual houve uma aceleração muito grande dessa mudança. E claramente a volta dos setores de serviços é a esperança que a gente tem para atenuar o problema do desemprego exatamente da população com menos escolaridade, né? Porque os setores são setores que
muitos deles empregam muita gente com menos escolaridade. Então, a esperança é que, porque tem segmentos, né, atividades do setor de serviços que tiveram quedas de mais de 40% do emprego, quase metade foram mandados embora. Então, acredito eu que com a ampliação da vacinação, a gente deve ter uma retomada mais intensa e aí a gente pode ter essa melhora do mercado de trabalho. Mas, inevitavelmente, o Jefferson vai ter que abrir ali a torneira para gasto social, porque isso já está sendo discutido, obviamente, né? Estou aqui falando uma coisa que já está em discussão, por conta também da maior necessidade desse tipo de gasto. Mas aqui, voltando às perguntas, tem uma pergunta que eu vou passar para o Jefferson. O Jefferson falou de reformas, essas reformas estão aqui batendo forte. Tá? A reforma administrativa seria a mais difícil entre todas? Essa é a pergunta. Qual reforma? Desculpa, cortou um pouco. Administrativa. Eu não sei, assim, acho que não deveria. A reforma administrativa, ela não mexe com os atuais servidores, mas ela é muito importante para direcionar aspectos bastante sensíveis da gestão pública. Assim, a gestão por desempenho, incentivar a gestão por desempenho, simplificar a questão da administração das carreiras. Hoje nós gastamos um volume significativo, eu tinha esse número até há pouco, acho que são mais de 5 bilhões de reais que o governo gasta com despesa com pessoal de carreiras que foram extintas. Ou seja, a gente gasta 5 bilhões de reais com datilógrafo, com ascensorista, com cargos desse tipo que foram extintos porque as carreiras não têm flexibilidade. A pessoa faz o concurso para determinado posto e na realidade não pode ser alocado em outra função porque se caracterizaria em desvio de função e isso engessa consideravelmente a administração pública. Eu acho que modernizar a gestão das carreiras, modernizar a gestão pública como um todo é algo premente para que a gente tenha uma maior eficiência do gasto público. A despesa, dentre as despesas primárias, a despesa com pessoal, a segunda despesa mais importante, consumindo aí algo como 4,2% do PIB, e a gente não deveria poder continuar nessa trajetória sem parar e repensar as carreiras. A proposta que foi feita para se repensar isso para as novas contratações, ou seja, não afetaria os direitos dos funcionários atuais, mas teria, sim, um potencial de trazer ganhos de eficiência já no curto prazo, porque a gente tem uma previsão de uma rotação muito grande do quadro de servidores públicos, um volume muito grande se aposentando nos próximos anos, o que nos permitiria, aprovando a reforma, contratar novamente, repor essas pessoas, aquilo que for necessário, em novas bases. Só mais um ponto sobre a questão da administração pública. Todo o processo de digitalização de serviços públicos, assim, quem precisa acessar serviços públicos, trouxe, isso é um avanço considerável que o governo teve, um campo em que o governo teve um avanço considerável desde 2019, e que vai trazer consequências para o quadro de servidores, justamente porque a gente foi capaz de digitalizar alguns serviços e reduzir a necessidade de demanda de mão de obra. De modo que, se a gente não tiver uma gestão mais flexível da administração pública, esse caso que eu estava falando de mais de 5 bilhões gastos com carreiras extintas, tende a se agravar nos próximos anos. E eu recomendo para quem precisa de serviço público, talvez já tenha visto alguns desses avanços. Eu acho que um que é bastante acessível, quem justificou o voto na última eleição poder fazer isso pelo celular sem precisar comparecer
a Justiça Eleitoral foi já uma amostra bastante significativa desses aprimoramentos, e eu acho que a gente tem que preparar a gestão pública, a gestão das carreiras para aquilo que a digitalização já está trazendo. De modo que, objetivamente, acho que não deveria ser das reformas mais difíceis, mas eu acho que é importante toda a sociedade estar consciente para evitar que ela se torne uma reforma difícil. Acho que todo o controle social, toda a pressão social deveria nos ajudar a facilitar a tramitação dessa reforma, porque é benéfica para o país como um todo. Obrigado, Jefferson. Até porque a gente vai ter que reduzir gastos e aí, mesmo que o efeito dessa reforma em redução de gastos seja de longo prazo, ela viabiliza o aumento da eficiência do setor público, viabilizando a redução de gastos em várias áreas, né? Então, acho que é fundamental nesse sentido. Passo a palavra agora, então, para o Caio. Uma outra pergunta, Caio, que eu acho que é melhor direcionada para você: como fazer para fortalecer a onda de IPOs no Brasil? É uma excelente pergunta. Eu acho que um dos grandes avanços que nós tivemos no Brasil nos últimos tempos, né, que foi na verdade, uma combinação de uma série de reformas, né, do lado fiscal, teto de gastos, a reforma da Previdência, do lado monetário, né, a debelação da inflação e os juros vindo para patamares internacionais, e do ponto de vista da gestão de crédito público, a TLP, né, que permitiu uma desalavancagem dos bancos públicos e uma maior participação do mercado, do mercado privado nessa alocação de recursos, né? Eu acho que esta é uma alavanca muito importante para o crescimento de longo prazo, não só porque gera um desenvolvimento do setor financeiro, né, de intermediação de recursos, mas principalmente tende a ter um impacto muito importante na alocação, na eficiência da alocação de recursos. Deixa de ser uma alocação de recursos direcionado e permite a alocação da poupança naqueles projetos que tendem a ser mais eficientes, com maior retorno, que gera mais crescimento econômico. Eu acho que essa revolução que nós estamos passando no Brasil, que começa ali atrás, nas reformas de 2016, 17, continua em 18, 19, 20, enfim, até onde deu, porque a pandemia misturou muita coisa, mas o Jefferson mostrou ali uma série de temas microeconômicos que foi avançando, e o mercado de capitais é fundamental, quer dizer, a privatização da SEDAI foi o marco legal do saneamento abriu espaço para isso, o mercado de capitais foi lá e teve um papel importante em realizar. Quer dizer, está tudo interligado. Acho que o Brasil está indo muito bem nessa parte microeconômica. A gente avançou muito em diminuir a complexidade, a lei da liberdade econômica, agora essa MP do Doing Business mais recentemente, todos esses marcos legais que foram colocados, a independência do Banco Central, que é fundamental, né, a maior participação no mercado de capitais, essa onda de IPO que tende a continuar, e a gente vai descobrindo, né, o mercado de capitais, a gente não, porque a gente conhece o país, mas o mercado de capitais vai descobrindo empresas fortes, grandes, que não apareciam nesse segmento, começam a abrir capital, tomar recursos, emitir debêntures, isso tudo é muito bacana, muito importante. O Brasil precisa se livrar, né, parafraseando o nosso ministro, para se livrar das grandes bolas de ferro, né, que é o peso ali do arcabouço regulatório ainda, que é o peso do Estado, né, o tamanho do Estado, tem a ver com a reforma administrativa, complexidade tributária, e a outra bolona de ferro, na minha visão, é o tema que a gente estava comentando antes, que é a deficiência do capital humano. Quer dizer, se a gente conseguisse avançar nesses pontos macro, né, e eu acho que a gente está avançando um pouco aqui no fiscal, no capital humano ainda nem tanto, e abrir espaço para essa revolução micro, gerar um potencial de crescimento econômico muito maior para o país adiante. Concordo, Caio, muito bom fechamento aí, porque realmente a gente tem essa questão fiscal, que é o que atrapalha a perspectiva em termos de equilíbrio
macroeconômico que está sendo trabalhado, mas que a gente espera que fique, que se mantenha e se aprimore nos próximos anos, né? E essa de mais longo prazo é o que você falou, é a questão do capital humano, que eu estou fazendo vários estudos, inclusive nessa área, para mostrar que a nossa trajetória de crescimento futuro vai depender muito desse ponto, né? Especialmente levando em consideração a evolução tecnológica que já está acontecendo e que a gente está para trás, e quanto mais a gente se aproximar dos desenvolvidos, mais isso daí vai mostrar a importância de a gente melhorar. Bom, enfim, eu queria muito agradecer tanto ao Jefferson como ao Caio e a todos que nos assistiram. Esse primeiro evento aqui da Alcator, que é uma escola que se pretende, de uma forma bem diferente, atingir um público nacionalmente, com propostas inovadoras de curso. Então, acho muito bom que a gente tenha começado o debate falando sobre economia, com dois craques aí nessa área. Então, agradecer a todos, especialmente ao Jefferson e ao Caio. Boa noite e até os próximos eventos. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Sucesso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.